E agora, com o mesmo cartucho 7FS Premium, nós vamos fazer a técnica de sombreamento. Então, vou mostrar para vocês quais vão ser os direcionamentos e posicionamento do cartucho para fazer a aplicação de sombreamento com essa agulha. Inicialmente, nós vamos fazer a linha da base das sobrancelhas, tanto a linha inferior quanto a linha superior, mais da cauda até um pouco depois do arqueamento. O restante nós não vamos fazer essa linha de marcação. Então, essa linha de marcação, as agulhas elas vão ficar nesse direcionamento. Olha só, todas dessa maneira para que a gente consiga fazer essa linha de contorno das sobrancelhas. Lembrando que sempre na velocidade mais baixa da minha máquina. Ó, como elas estão posicionadas, o jeitinho que eu desenhei aqui para vocês. Com movimento de vem, trazendo para o meu corpo. E nessa linha, como eu não quero ela tão definida, eu não vou ficar tanto tempo na pele. Eu vou um pouco mais rápido para ficar uma linha mesmo mais translúcida. Quando eu vou chegando na parte inicial, já vou com a mão ainda mais leve. A linha superior da mesma maneira, com o mesmo posicionamento das agulhas. Aqui eu vou limpar e mostrar para vocês como que ficou essa linha de marcação. E agora, depois de limpar, vocês conseguem visualizar aqui como que ficou essa linha de marcação. Bem translúcida, bem natural. E quanto mais a gente deixa essa linha marcada, mais passadas a gente precisa fazer para camuflar ela, certo? Então, o ideal é que a gente sempre faça essa linha mesmo de uma forma bem sutil, bem translúcida, apenas para que a gente não perca a marcação do desenho que foi feito, ok? Agora, eu vou fazer a primeira passada. Essa primeira passada, vocês já vão observar que eu vou fazer com cruzamento, como se fosse um X de preenchimento de sombreamento com essa agulha dentro das sobrancelhas, tá? Para que esses pixels eles não fiquem direcionados apenas em um sentido, porque esse visual não é legal. Então, essa sobrancelha ela tem que ficar com esse sombreamento bem distribuído. E como que vai ser a posição das agulhas nessas passadas que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar as agulhas dessa maneira, trazendo para o meu corpo com o movimento de vem. Vou começar aqui com vocês. Novamente na velocidade mais baixa, sempre com a velocidade mais baixa. Tá? Abasteci a minha máquina e vou começar agora. Olha só. Eu já estou fazendo esse movimento na diagonal. Com o movimento de vem, deixando todas as agulhas tocarem na pele para fazer a implantação. Vocês conseguem observar que o efeito visual das agulhas quando tocam na pele, elas ficam mais na horizontal, né? Nesse sentido. E é por esse motivo que nós vamos precisar cruzar com outro movimento, também na diagonal. Mas inicialmente vamos fazer dessa maneira. Abasteço a minha máquina. E é muito importante que quando você abasteça a sua máquina, já jogue o excesso da tinta nas regiões da sobrancelha que você quer mais definição. Como nessa parte superior aqui, eu não quero essa sobrancelha tão marcada, tão definida, eu quero mesmo uma definição maior nessa parte inferior,
Eu já jogo todo o excesso de tinta que eu abasteci a minha máquina para essa região. E daí, quando tiver só um restinho de tinta, ainda na biqueira do cartucho, é que eu vou trazer o meu movimento para a parte superior. Isso vai fazer total diferença na hora dessa primeira passada. Toda a sobrancelha, até como você vai transportar tinta em excesso, faz a diferença no visual da técnica. Olha só. Eu levo todo o excesso de tinta para a base inferior. E agora eu vou caminhando para trazer essa primeira passada até o ponto inicial. O movimento todo na diagonal. Vou caminhando na sobrancelha. É muito importante que você não fique parada apenas em uma região da sobrancelha. Se você fizer isso, vai manchar. Então, vai caminhando, distribuindo toda a tinta e implantando em toda a sobrancelha. Abasteço novamente minha máquina. Continuo fazendo da mesma forma. Todo o excesso da tinta, já jogo para a base inferior. E só depois que eu fizer isso, eu vou caminhando para o início das sobrancelhas. Olha só como já faz a diferença quando você faz dessa maneira, porque aqui não fica com excesso de tinta no ponto inicial. E como vocês sabem, a técnica Shadow, nós temos que entregar o degradê e esse início ele sempre tem que ser mais claro, mais suave, tem que entrar mais luz. Pronto, agora vamos limpar. Pronto, agora nós vamos cruzar esse movimento. Primeiro nós fizemos de baixo para cima. Primeiro nós fizemos de baixo para cima o movimento na diagonal dessa maneira. E agora nós vamos fazer de cima para baixo também na diagonal, para a gente cruzar esse sombreamento. Presta minha máquina. As agulhas também vão ficar nessa mesma posição aqui, ó, que eu sinalizei para vocês. Trazendo para o meu corpo, com o movimento de vento. Jogo logo todo o excesso da tinta para o final das sobrancelhas e principalmente para a base inferior. E vou caminhando com todo esse movimento e direcionamento na diagonal da minha manobra de implantação até o ponto inicial. E sigo fazendo da mesma forma da primeira passada. Abasteço minha máquina, jogo toda essa tinta para o final. Muita calma, muita paciência na hora de fazer isso. Quanto mais paciência, mais calma você tem na hora de fazer essa implantação, menos trabalho vai dar. Quando você vai muito acelerada para já tentar finalizar, não dá tempo da agulha fazer toda a manobra de implantação e quando você limpa não tem absolutamente nada. E, consequentemente, vai dar muito mais trabalho para você fazer acabamento, você vai precisar fazer mais passadas na pele da cliente. E quando a gente faz muitas passadas, machuca muito mais essa pele. E quando essa pele ela tem uma lesão muito grande, o processo inflamatório é mais intenso. O organismo acaba absorvendo menos tinta por esse motivo. Então, a primeira passada bem feita, com calma, muita paciência e principalmente de forma estratégica, vai fazer muita diferença no seu resultado final, que é o cicatrizado. E sobrou aqui de tinta, eu venho para cá para o ponto inicial.
Agora vamos limpar, tirar o excesso dessa tinta, para que vocês visualizem como que ficou essa primeira passada. Prontinho, esse é o resultado da primeira passada. Percebam que já ficou bem distribuído, sem mancha. A gente consegue visualizar os pixels, eles não estão no mesmo direcionamento visual. Mas agora nós vamos fazer os acabamentos para poder tirar essa linha de marcação, para não ficar mais camuflada. E nós vamos fazer esse acabamento com as agulhas nesse mesmo posicionamento que nós fizemos o cruzamento de pixel na diagonal. A diferença é que agora nós vamos fazer esse movimento mesmo na horizontal, bem perto dessa linha de marcação para camuflar. Então vamos lá iniciar. Já abasteci a minha máquina e funciona da mesma maneira que foi feita a primeira passada. Assim que eu abasteço minha máquina, eu já inicio a aplicação da tinta na base inferior da sobrancelha, onde eu quero mais definição e onde eu também vou trabalhar com a camuflagem dessa linha de marcação. Com o movimento na horizontal, todo o excesso da tinta eu já aplico na base inferior e vou subindo para a parte superior com o restinho da tinta que vai ficando na ponteira do cartucho. Faço dessa maneira em toda a extensão das sobrancelhas. Além disso, é muito importante que você também distribua todo o movimento de implantação desse sombreamento nas sobrancelhas, ou seja, não é interessante que você fique parado apenas em uma região específica das sobrancelhas aplicando a tinta, porque pode manchar. E isso se aplica também nessa base inferior das sobrancelhas. A gente quer que fique um degradê e não uma linha uma linha muito marcada, muito definida nessa base inferior. Então, como que nós vamos fazer? Então, a gente abastece a máquina, já aplica todo o excesso de tinta na base inferior, como vocês estão vendo aí. E como que eu vou fazer isso? Eu faço um movimento bem mais fechadinho na base inferior e quando eu vou subindo, eu já faço um movimento mais aberto e também faço essa fileirinha de pixel de manobra de implantação mais afastada uma da outra. Isso vai me garantir um efeito visual de degradê da base inferior até a parte superior das sobrancelhas. Eu vou fazendo dessa maneira em toda a extensão. Olha só, vocês viram? Eu peguei a tinta, já apliquei todo o excesso na calca das sobrancelhas e só depois é que eu venho para dar continuidade com o meu movimento até chegar na parte inicial das sobrancelhas. E outra coisa que vocês podem observar também, quando eu vou chegando no ponto inicial das sobrancelhas, meu movimento ele vai ficando mais amplo, ou seja, mais aberto. Eu já não faço mais um movimento tão fechadinho, nem na base inferior e principalmente na parte superior. Eu vou de fato abrindo mais o meu movimento, porque o início da sobrancelha, com a técnica Shadow, a gente quer que entre mais luz no ponto inicial e fique esse efeito mais claro. E, consequentemente, a sobrancelha ela fique em degradê, como tem que ser. Então, quando eu vou chegando no ponto inicial, eu já não abasteço mais a minha máquina, como vocês estão observando, e já faço meu movimento também bem mais aberto. E agora, só com o restinho da tinta que ficou no cartucho, eu vou voltar e fazer apenas algumas implantações mesmo, com o movimento bem aberto, em pontos específicos da sobrancelha que eu acho necessário aplicar um pouco mais de sombreamento, sem pegar mais tinta, que aqui é só acabamento mesmo que eu vou proporcionar nessas sobrancelhas. E pronto, essa foi a terceira e última passada para acabamento de forma estratégica nessas sobrancelhas.
E esse foi o resultado final da técnica Shadow com esse cartucho 7FS Premium. Conseguimos camuflar a base inferior, essa linha de marcação, e proporcionar o degradê de forma estratégica com esse cartucho. Fica um efeito visual belíssimo, onde nós temos uma definição necessária na base inferior e na parte superior apenas um sombreamento mais sutil. Eu tenho certeza que vocês vão amar entregar uma Shadow com esse cartucho, porque além de proporcionar esse degradê impecável de forma estratégica, você também não machuca tanto a pele da sua cliente. Aqui nós fizemos apenas 3 passadas. E o que nós ganhamos com isso? Um processo inflamatório mais controlado e, consequentemente, uma excelente definição desse sombreamento, porque afinal de contas, quanto menos nós lesionamos a pele, mais o organismo aceita o procedimento e o pigmento que foi implantado.